Então chegamos à última parte, que é a parte dos exercícios, tá bom? Separei 3 exercíciozinhos bem completos para esse raciocínio de conjuntos. Quem precisar de mais já sabe. Entra lá no @além da aula 1, manda o direct pro João Pedro e pede para ele mandar o material para vocês, certo? Ó, primeira questão. Dados A, B e C, conjuntos não vazios. Jana, ele precisa especificar não vazios com toda certeza. Porque se ele der conjuntos A, B e C, ele precisa especificar o não vazios porque eu estou dizendo que ali existem elementos, certo? E elementos que podem ser feitos, que podem estar dentro de um conjunto ou dentro de outro, certo? Onde A está contido em B. O que é que simboliza isso daqui? Simboliza que todos os elementos que estão em A estão dentro de B. Eu não sei quem são esses conjuntos. Por exemplo, o C ele não me dá mais dica nenhuma. Só que do A e do B, eu posso fazer aqui uma teoria sobre ele. Então, vamos supor que a gente tenha o conjunto A como sendo o conjunto dos números 1, 2 e 3, certo? E eu tenho aqui o conjunto B como sendo os números 1, 2, 3, 4 e 5. Jana, por que você inventou dessa forma? Porque eu quis fazer que o A é um subconjunto de B. Já que ele está me dizendo que todos os elementos que pertencem a A, eles também pertencem a B. Porque eu estou dizendo que A está contido em B. Ou seja, todo o conjunto A ele está dentro do conjunto B. A partir dessas informações, só isso que ele me deu, o que é que eu posso concluir, tá? Ele diz assim, ó, é sempre verdadeiro que... Jana, eu posso fazer suposições do que pode ser verdadeiro? Você pode supor, desde que você possa supor com o que ele te deu. Cuidado para não viajar demais, tá bom? Então, vamos lá. A interseção B é nulo? De jeito nenhum. A interseção B, se eu estou dizendo que A está contido em B, quando eu for fazer a interseção aqui, ó, de A interseção B, a gente vai ver que a interseção B vai ser o próprio conjunto A, que são que elementos? Opa! 1. Eita, chave horrorosa. 1. Vou apagar essa chave aqui, gente, porque você não merece isso aqui, não. Vamos lá. São os elementos 1, 2 e 3, tá? B interseção C é igual a A. Eu posso afirmar isso daqui? Eu não sei, porque eu não sei quem é o conjunto C. Não faço a menor ideia de quem é o conjunto C. Então, eu não tenho como dizer que isso aqui vai ser sempre verdadeiro, tá? B interseção C é vazio? Não sei dizer também, porque eu não sei quem é o conjunto C, eu não sei quantos elementos ele tem, eu só sei que ele não é nulo, aliás, eu só sei que ele não é vazio, tá? Mas também não tenho como afirmar nada. Agora aqui, a interseção B, eu estou dizendo que a interseção B, que nós já vimos que é o próprio conjunto A, que são os elementos 1, 2 e 3, eles estão contidos no conjunto C? Não sei, porque eu não faço noção de quem é o conjunto C, certo? Agora, o que é que eu posso aqui com toda certeza afirmar? Que a interseção C, mas Jana, eu não sei quem é o conjunto C, verdade. Ele pode ter um elemento comum com A? Pode. Lembrando que a interseção são os elementos comuns. Ele pode ter 2 elementos comuns? Pode. Ele pode ter 3 elementos comuns? Pode. Independente se ele tiver 1, 2, 3 elementos ou nenhum elemento, ele vai estar contido em C. Mas aí você pode dizer, tá, Jana, vamos supor então que para essa última aqui, o meu conjunto C fosse os elementos, sei lá, 1 e 2, certo? Então, quem seria o A interseção C? O A interseção C seria aqui 1 e 2, e 1 e 2 estaria contido em B. Seria um subconjunto, estaria contido em B. Verdadeiro. Jana, e se o meu conjunto C só fosse, por exemplo, o elemento 1? Só fosse aqui o elemento 1. Lógico, poderiam ter outros, tá? Então, aqui eu teria que a interseção entre C e A seria... C e A ficou ótimo, né? Entre o conjunto C e o conjunto A seria 1. E 1 está contido, o subconjunto 1 está contido também no B. Jana, se eles não tivessem elementos iguais, se eles não têm elementos iguais, o A interseção C, ele fica um conjunto vazio. E o conjunto vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto. Por isso que a letra E está correta, tá? Indo então para a segunda questão, a gente vai para uma questão onde ele vai trabalhar a teoria, né? Como é que eu vou teorizar esse conjunto? Cuidado que essa questão, ela é
eu acho que ela abre uma margem de erro se você não prestar muita atenção como você delimita um conjunto, certo? Primeira coisa que a gente vai ver, ó, ele me diz o seguinte, o conjunto A é 4, 9, 16, 25 e 36. Então A equivale a. Então esse conjunto A vai equivaler a qual dessas denominações? Primeira coisa, você está vendo que o conjunto A ele é um conjunto finito, ou seja, ele pertence a algum dos intervalos, certo? Jana, como é que eu vou analisar isso daqui? Eu preciso analisar todos, analisar de um a um. Na letra A ele diz o seguinte, ó, x está elevado a 2, ou seja, o conjunto A ele pode ser representado por x elevado a 2, tal que esse x pertença aos inteiros com asterisco aqui, certo? Jana, por que essa daqui não pode ser verdadeira? Vamos lá. Porque quando eu coloco aqui esse elemento de pertencer aos inteiros, eu estou abrindo, eu estou falando que ele pertence a todo o conjunto. Então, desde que eu tenha, por exemplo, 1 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, ou menos 5 ao quadrado, ou, por exemplo, 7 ao quadrado, todos esses daqui eles vão pertencer a esse conjunto descrito no item A. E isso daqui não corresponde ao conjunto A. Por quê? Porque o conjunto A ele só tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Certo? Então, quando eu falo que esse x, desde que o x pertence ao conjunto dos números inteiros, eu estou ampliando muito toda essa relação. E o conjunto A ele é delimitado. Vamos então para B. X elevado a 2, tal que x pertence aos naturais, muito menos, porque eu já sei que, por exemplo, menos 3 ao quadrado, esse daqui me daria 9 e ele estaria incluso dentro desse conjunto, então essa daqui já está errado. Eu vou logo na E, ó. X tal que x seja um quadrado perfeito. Nessa é a primeira vez que eu li, eu falei, x é o quadrado perfeito, ó. 4 é o quadrado perfeito, que é a raiz de 4, 2 ou menos 2. 9 é o quadrado perfeito, que é a raiz de 9, 3 ou a raiz oposta, menos 3. 16 também tem sua raiz, 25 tem sua raiz, 36 tem sua raiz. O problema é que aqui ele não delimita. E o conjunto A ele está delimitado entre 5 elementos, certo? Então, o que eu vou ver aqui, tanto na C quanto na D? Ele está dizendo que x aqui está ao quadrado. Então, para x estar ao quadrado e pertencer a A, por exemplo, ele pode ser aqui, x aqui está ao quadrado, ele pode ser, então, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. 2 elevado a 2, 3 elevado a 2, 4 elevado a 2, 5 elevado a 2, 6 elevado a 2. Todos esses daqui vão pertencer ao conjunto A. Aí ele coloca aqui uma delimitação, ó, onde x seja maior que 2 e menor que 6. Se o x for maior do que 2, o 2 não poderia estar incluso. Então ele teria que ser maior ou igual. Então não incluiria nem esse daqui, nem esse daqui. Por isso também não pode ser que a letra D. Então já tirei A, B, C, obviamente por exclusão, aliás, tirei A, B, D e E. Por exclusão aqui eu fico com a letra C, mas eu vou provar para vocês o porquê. Ele diz que é um elemento x elevado a 2. Então, 2 elevado a 2, 3 elevado a 2, 4 elevado a 2, 5 elevado a 2, 6 elevado a 2. E aí ele diz que o x está no intervalo onde ele é maior do que 1 e menor do que 7. Aí está correto. Ou seja, maior do que 1 inclui quem? Os dois. E ele está pertencendo aos naturais. Então aqui ele delimita em ser apenas os positivos, o que ele não fez lá nos inteiros. Tá? Aqui, quando ele delimita os naturais, ele faz a delimitação que ele não fez, por exemplo, na letra A, e foi a delimitação, por exemplo, que ele não fez na letra E, porque aí a gente pode continuar com inúmeros números daí. Ele não fez a delimitação. Então, aqui ele delimita entre 1 e 7, entre 1 e 7 é o que corresponde. Então, o conjunto 4, 9, 16, 25 e 36 pode ser delimitado como um valor de x elevado ao quadrado, desde que esse x pertença aos naturais, ou seja, seja um número positivo, e que ele esteja no intervalo entre 1 e 7, sem incluir os extremos. Ele poderia ter escrito esse intervalo aqui dessa forma, 1 e 7 com intervalos abertos. Também poderia ser dessa forma. E por fim, a última questão, a gente vai para essa questão de gráfico. Então, bastante atenção nessa questão de gráfico. O que acontece aqui, ó? Ele me pergunta essa parte pintada, tá?
essa parte pintada do gráfico, por onde é que eu vou me basear? Jana, se eu olhar bem para cá, ó, eu tô vendo que essa parte aqui que eu vou delimitar de vermelho para vocês, ela é a interseção C. Ela é exatamente a parte comum entre A e C, essa parte delimitada de vermelho. Só que dessa parte delimitada de vermelho, ele só pegou uma partezinha aqui. Se vocês forem ver, se vocês repararem bem, eu vou pintar aqui essa parte de verde para que vocês consigam identificar a diferença. Ó, o que é que eu tenho nessa figura? Toda essa parte de vermelho, a interseção C. Já tenho que isso aqui é a interseção C. Só que eu não peguei a interseção C inteira, eu não peguei a delimitação do vermelho todo. Se você for ver essa partezinha verde, ela pertence, ó, ela é uma parte do conjunto B, ó. Olha onde é que vem o conjunto B. Então essa partezinha verde, ela faz parte de um conjunto B. Ou seja, quem é a parte amarela? É o A interseção B, a interseção C, retirando-se a parte que eu tenho de B incluso. Então, é letra B. A interseção C, retira-se dela a parte que eu tenho do conjunto B, tá bom? A gente fecha por aqui, gente. Precisando de alguma coisa, entre lá no Instagram, @alendaaula1. Se precisar de material, pede lá o João Pedro, envia teu e-mail. Qualquer coisa a gente tá lá para poder tirar dúvida, certo? Beijo e fique com Deus. Até a próxima.